Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Um vídeo agora onde eu vou ensinar para você um macete de como você resolver equações do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Então eu quero que você fique até o final, porque no final tem dois exemplos que eu acredito que você vai ficar surpreendido com a forma de resolver. Antes de qualquer coisa, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, esse vídeo será feito com muita calma, então é um vídeo que provavelmente vai ficar um pouco mais extenso, mas eu peço que você realmente assista até o final, porque no final tem uma coisa diferente do que eu acho que você já viu, certo? O método em questão que nós vamos usar aqui é o método que a gente conhece como método da soma e do produto das raízes, certo? Eu sei que nesse momento você deve estar dizendo, eu já vi esse método, eu sei fazer, mas eu peço que você realmente fique até o final para você ver, de repente, uma forma diferente de trabalhar esse método. O objetivo aqui não é fazer demonstração do método, tá? Então a gente já vai direto para a ideia. Lembrando que a soma das raízes ela é dada pela seguinte razão: menos o valor de B dividido pelo valor de A. E o produto das raízes é dado pelo valor de C dividido pelo valor de A, certo? Lembrando, A, B e C são os coeficientes da sua equação do segundo grau. O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o termo independente. Então, o que você está dizendo? Que quando você soma duas raízes, é o mesmo de fazer essa expressão. Ao multiplicar as duas raízes, é o mesmo de fazer essa razão. Então, por exemplo, vamos aplicar aqui e depois eu vou ensinar como eu gosto de fazer mesmo, certo? Então, você está dizendo o seguinte, x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes é menos o valor de B, que é menos 7, dividido pelo valor de A, que é 1. Ou seja, 7 dividido por 1 vai dar menos 7, com esse menos vai ficar mais 7. O produto x1 vezes x2 vai ser dado pelo valor de C, que é 12, dividido pelo valor de A, que é 1, ou seja, 12. Então, você quer dois números que a soma deles dê 7 e o produto deles dê 12, ok? A soma dê 7 e o produto dê 12. A primeira dica que eu tenho a dar aqui é a seguinte: vá sempre pelo produto. Então, você vai pensar em dois números cujo produto dá 12. Aí você vai pensar, quem são os números que o produto dá 12? Pode ser 1 e 12, pode ser 3 e 4, e pode ser 2 e 6. Ou 2 e 6, 3 e 4, não importa. Agora você vai olhar o seguinte: aonde é que a distância entre eles é de 7? Ou seja, onde é que a soma deles dá 7? Observe que a soma dá 7 nas raízes 3 e 4. A soma aqui dá 13, a soma aqui dá 8. Onde é que a soma dá 7? É exatamente aqui, A soma vai dar 7 exatamente nessas duas raízes aqui, 3 e 4. Ou seja, uma raiz sua vai ser 3 e a outra raiz sua vai ser o 4. Você vai observar com o passar dos exemplos que nem sempre as raízes ficam tão visíveis. Porque o que pode acontecer? Pode ser o produto negativo, pode ser a soma negativa. Então, a gente vai ter que ajustar alguns sinais aqui, certo? Agora, o que eu quero que você observe? Que aí vai começar a parte da minha dica, parte do meu macete. Você não precisa ficar repetindo toda hora essa expressão. O que você pode analisar? Olha para cá, Tá vendo que a soma deu 7 e o B é 7 negativo? Ou seja, o sinal é o oposto? E que o 12, que é o C, é o valor do produto? Então, observe que o valor da soma é o valor do B
trocando o sinal, tá vendo? Ó, aqui é negativo, aqui é positivo. E o valor do produto das raízes está aqui no C, ó. É só pegar o valorzinho de C. Sempre que o A for 1, beleza? Sempre que o A for 1, você pode, de forma muito rápida, olhar para o B e trocar o sinal. Aí ele vai fornecer para você a soma. Olhar para o C e conservar o sinal, certo? Então, como é que eu gosto de fazer isso daqui? Eu gosto de dizer sempre o seguinte, ó. Para você não ficar repetindo essa expressão, esse método ele tem um certo limite, ele tem uma certa limitação, que é o quê? A gente consegue trabalhar só com raízes racionais. Raízes irracionais, a gente não vai conseguir trabalhar, certo? Para quem não lembra raiz racional ou irracional, é como se você tivesse o seguinte, você vai lá fazer pela fórmula de Bhaskara e o delta dá um quadrado perfeito. Significa que a raiz vai ser racional, certo? Desde que os coeficientes também sejam. E se por acaso você vai calcular o delta e esse delta dá uma raiz que não é um quadrado perfeito, ele vai dar uma raiz irracional. Resumidamente, seria isso, certo? Então, aqui seria um método para raízes racionais, que é o mais usado em provas e concursos, é a mais usada, certo? Então, ó, de forma muito rápida, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, ao invés de repetir essa expressão, você vai fazer assim, ó. A soma é o valorzinho do B, ó, certo? Quem é o B? É 2. Só que a soma, você vai trocar o sinal, certo? Então, a soma é o valorzinho do B, só que você troca o sinal, certo? Então, ó, 2 positivo, você coloca 2 negativo. O produto dessas raízes é o valorzinho do C. E você conserva o sinal. Quem é o sinal aqui? Não é menos 15? Então, vai ficar menos 15. Veja que se você colocar aqui, ó, menos B sobre A, vai ficar menos 2 dividido por 1. Vai dar menos 2. Se você colocar o C sobre A, vai ser menos 15 dividido por 1, que é menos 15. Então, de forma muito rápida, o A é 1, você pega o B e troca o sinal. Ele fornece para você o valor da soma das raízes. Você pega o C e conserva o sinal. Ele fornece o produto das raízes. Então, agora a gente quer dois números que a multiplicação deles dê menos 15, ou seja, x1 vezes x2 dê menos 15, e a soma x1 mais x2 dê menos 2. O que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos pensar no produto. Quem são os números que o produto dá 15? A gente tem 1 e 15 e tem... Pensa sempre no positivo, depois a gente ajusta o sinal, certo? E tem 3 e 5, ok? Agora você vai olhar. Aonde é que a distância entre eles dá 2? Observe que a distância aqui, ó, é justamente 2. Existe uma possibilidade de eu somar ou subtrair isso daqui que vai dar 2. Agora, isso aqui não, ó. A distância deles é muito longa. Então, eu já sei que eu vou buscar minhas raízes aqui, ó. Certo? Só que não é tão direta quanto a outra, por quê? Porque eu observo que 3 e 5, se eu multiplicar, dá 15 positivo. E se eu somar, dá 8. Então, o que eu vou fazer? Pensar o seguinte, se o produto é negativo, significa dizer o quê? Que uma raiz é negativa e a outra é positiva, porque quando eu multiplico um número negativo por um positivo, dá negativo. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Quais são elas? A primeira possibilidade é o 3 ser negativo e o 5 ser positivo, ou o contrário, o 3 ser positivo e o 5 ser negativo. Nesses dois, eu tenho, observe que nesses dois, eu tenho o produto menos 15. Mas onde é que a soma dá menos 2? É se eu fizer menos 3 mais 5 ou 3 menos 5? Claramente, é se eu fizer 3 menos 5. Então, minhas raízes são essas aqui, ó. Ou seja, uma raiz vale 3 e a outra raiz vale menos 5. Agora, eu quero que você pause o vídeo e tente resolver esse exemplo. Depois você diz no comentário se você conseguiu fazer sem ver a minha solução, certo? Então, vamos tentar fazer essa bem rápido. Ó, quem é a soma? É o valorzinho do B, 4. Porém, eu tenho que trocar o sinal, então eu coloco menos 4.
Quem é o produto? É o valor do C conservando o sinal. Então, menos 12. Agora você pensa, ó, quais são os números que a soma dá menos 4 e o produto dá menos 12? A gente já viu que o produto dá menos 12 é aqui, ó, 1 e 12, 3 e 4, 2 e 6. Olhe para eles e veja qual é a distância que tem. Qual daqueles números tem distância 4? Observe que é 2 e 6. A distância entre eles é de 4 unidades. Então, vai ser 2 e 6. Só que não é 2 e 6 positivo, porque se eu multiplicar, dá 12 positivo. E se eu somar, dá 8, não dá menos 4. Mas como o produto dá negativo, é a mesma lógica dessa. Ou seja, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, quais são as possibilidades que a gente teria? Sabendo que vai ser, ó, 2 e 6. Eu posso ter menos 2 e 6, ou pode ser o 2 e o menos 6. Aí eu olho, qual desses dois a soma dá menos 4? Veja que se eu fizer 6 menos 2, dá 4 positivo. Se eu fizer 2 menos 6, dá 4 negativo. Então, significa dizer que as nossas raízes são essas daqui, ó. Ou seja, uma raiz vale 2, a outra raiz vale menos 6. Certo? Vamos fazer mais alguns exemplos? Eu vou dar uma pausa para a gente trazer mais exemplos aqui. Então, seguindo de novo o nosso raciocínio aqui, ó. Vamos lá? Observa. Soma. Você vai pegar o valorzinho do B e vai trocar o sinal. 8 positivo fica 8 negativo. Produto. Você vai conservar o sinal do C. Então, 15. Agora, você quer dois números cujo o produto dê 15 positivo e a soma dê 8 negativo. E aí, já conseguiu fazer? Vamos de novo pensar no produto 15. 1 e 15, e 3 e 5. Onde é que a distância entre eles é de 8 unidades? É aqui, ó. Então, nossas raízes provavelmente estão aqui, ó. Certo? Provavelmente não, na verdade elas estão aqui. Só que não vai ser 3 e 5, por quê? Apesar de 3 vezes 5 dar 15 positivo, 3 positivo somado com 5 positivo dá 8 positivo e não 8 negativo. E aí, professor, agora? Agora você tem que lembrar o seguinte, quando você faz uma multiplicação e dá positiva, não necessariamente os dois são positivos, né? Eu posso ter os dois positivos, então pode ser 3 e 5, mas eu posso ter os dois negativos. Isso pode ser menos 3 e menos 5. E aí eu vou olhar. Os dois dão produto positivo? Dão. Mas onde é que a soma dá menos 8? A soma dá menos 8 exatamente aqui, ó. Ou seja, uma raiz é menos 3 e a outra raiz é menos 5. Ok? Agora, esses dois exemplos, para você que ficou até o final, você já merece o like, né? Não deixou o like, deixa o like aí para você não esquecer. Veja só, esses dois exemplos, eles vão chamar a atenção porque eu tenho uma dica muito bacana para você fazer. Eu quero que você preste muita atenção agora, faça as anotações e qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, tá? Eu vou até dividir aqui um pouco para não ficar tão confuso. Se nós fôssemos fazer pelaquela formulazinha que nós vimos, olha o que ia acontecer. Quem é a soma das raízes? Né? A gente viu que é pegando o valor do B, dividindo pelo valor do A e trocando o sinal. Quem é o produto dessas raízes? Era pegar o valorzinho do C e dividir pelo valor do A. Agora, olha o que ia acontecer aqui. Ó. Se eu aplicasse aqui, eu ia ter menos 5, que é o B, dividido pelo A, que é 2. E se eu fizesse o C, eu ia ter o C, que é 3, dividido pelo 2. Aqui vai dar 5 positivo dividido por 2. Então, eu tenho dois números cuja soma dá 5 sobre 2 e o produto dá 3 sobre 2. Você conseguiria fazer a mesma lógica que aqui? Provavelmente não, né? Você não ia conseguir pensar em dois números que o produto dá 3 sobre 2 de uma forma tão fácil. Então, esse método, como eu falei, o que ele é bacana? Quando você tem o 1 aqui na frente. Certo?
E se for negativo esse 1, é só você multiplicar toda a equação por menos 1 que ele fica positivo, certo? Mas não se desespere, eu estou aqui para lhe ajudar com uma dica super bacana para você fazer isso daqui. O que nós vamos fazer, certo? Existe um macete, existe até uma demonstração matemática por trás, mas aqui não vem ao caso, que é o seguinte: você vai pegar esse valor aqui, ó, que é o valor do A, e vai jogar ele multiplicando pelo C, certo? De novo, ó, você vai pegar esse A e vai multiplicar ele pelo valorzinho do C. Quando você fizer isso, a sua equação agora vai ficar assim, ó, x² menos 5x mais 2 vezes 3, que é 6, certo? Isso é um macete, gente. Tem uma explicação, mas eu não vou fazer isso aqui. Isso é só um macete para você ganhar tempo. Então, você pega isso aqui e joga multiplicando. Agora, você vai aplicar a técnica que a gente aprendeu nessa equação. Qual é a técnica? A soma dessas raízes. Quem seria? A soma dessas raízes, você vai pegar o B e vai trocar o sinal. Aqui não é 5 negativo, fica 5 positivo. O produto, você vai pegar o valor de C e vai conservar o sinal. É 6. Então, você quer dois números cujo produto dê 6 e a soma dê 5. Lembra que a gente falou sempre para ir pelo produto? Produto 6, quem é? 1 e 6 e 2 e 3. Onde é que a soma dá 5? A soma dá 5 aqui, ó. E é aqui mesmo, ó, produto 6 soma 5. Ou seja, as raízes dessa equação seria uma raiz seria 2 e a outra raiz seria 3. Tranquilo? Só que veja só, essas raízes são raízes dessa equação aqui, ó. Eu não quero as raízes dessa, eu quero as raízes dessa daqui, ó. E aí o que você vai fazer? O macete é o seguinte, você não pegou esse 2 e jogou ele multiplicando aqui pelo 3. Esse 2 aqui agora, você vai pegar o resultado aqui, ó, as duas raízes que você encontrou e vai fazer o processo inverso, vai dividir. Então, você vai pegar isso daqui e vai dividir pelo 2 que você usou multiplicando e vai pegar isso aqui e vai dividir pelo 2 que você chegou multiplicando. Automaticamente, esses resultados são as raízes dessa equação que está aqui. Ou seja, vamos dar uma puxada aqui, ó. Quem seria as raízes dessa equação, então? Uma raiz seria 2 dividido por 2, que é 1. E a outra raiz seria 3 dividido por 2. Você lembra quando a gente começou, que eu apaguei aqui, que o produto dava 3 sobre 2 e a soma dá 5 sobre 2? É exatamente isso, ó. O produto, se você multiplicar 3 sobre 2 vezes 1, dá 3 sobre 2. E se você somar 3 meios mais 1, dá 5 meios. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui? Tenta fazer você. Pausa o vídeo e tenta fazer você mesmo. Então, como é que você vai começar fazendo? Ó, aqui não é 1, professor. O que eu faço? Pego esse cara e jogo ele multiplicando lá pelo Czinho, ó. Qual é a equação que vai aparecer aqui agora? Qual é a equação que vai aparecer? Vai ficar x² menos 7x mais 3 vezes 2 dá 6 igual a 0. E agora você vai aplicar o método que a gente já aplicou em todos os exemplos. Quem é a soma? Pega o b, que é 7, menos 7, na verdade, né? E troca o sinal. 7 negativo fica 7 positivo. Quem é o produto? Pega o C e conserva o sinal. 6. Produto 6 e soma 7. Produto 6 está aqui, ó. 1 e 6, 2 e 3. Onde é que a soma é 7? Aqui, ó. 1 e 6. Exatamente aqui, ó. 1 e 6. Então, se eu fosse resolver essa equação, uma raiz seria 1 e a outra raiz seria 6. Mas lembre-se, nós não estamos fazendo essa equação. É essa de cima. Aquele 3 que eu usei multiplicando, eu venho aqui, ó, divido minhas respostas. Divido essa. Ou seja,
uma raiz seria 1/3 e a outra raiz seria 2. Observe que se você aplicar a ideia da soma e do produto, você vai ter lá, ó, menos b sobre a, vai ficar 7 sobre 3, e c sobre a, 2/3. Então, dois números que o produto dá 2/3 e a soma dá 7/3. São esses aqui. Beleza? Gostou desse macete? Já tinha visto? Deixa aí nos comentários o que você achou. O vídeo ficou longo, mas espero que tenha ficado bem explicado e bem detalhado. Claro, antes de sair aí, não esquece, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Valeu, até mais!